individuais são os jogadores. O Muricy tem que trabalhar internamente, cuidar dessa relação dentro do clube e saber o momento de expor, né, o trabalho, as pessoas e cuidar muito do ambiente. Esse é o trabalho do Muricy. Fora isso, é treinador. Lino, você usou a mesma palavra que o Diniz usou ontem, né, Cereto? O Lino falou que o Muricy deve estar pensando em blindar a equipe. O Diniz falou isso, agora é a minha hora de blindar meu elenco. É uma blindagem de fora para dentro, né? Porque a pressão, ela, como não tem mais arquibancada, a gente não tem a torcida na arquibancada nesse momento de pandemia. É uma pressão muito forte na rede social, né? E, sobretudo, é uma pressão muito forte dentro do clube. O São Paulo tem muita pressão dentro do clube. O Fernando Diniz já passou por momentos fortes de turbulência grande esse ano, sobretudo na eliminação do Campeonato Paulista para o Mirassol, depois na eliminação da Libertadores para o River Plate, na fase de grupos. Quase foi demitido na véspera de um jogo contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, e aí o trabalho começou a crescer, uma sequência de vitórias, e o São Paulo chegou a abrir 7 pontos de vantagem do segundo colocado. Nesse momento, a pressão vai voltar. Então é uma questão de saber blindar de fora para dentro. Sobre essa questão de blindagem, de relacionamento, ontem o Fernando Diniz, obviamente, foi perguntado a respeito do assunto da semana, né, que foi a bronca que ele deu no Tietê na partida contra o Bragantino, chamando o Tietê de ingrato, de mascaradinho. Ontem ele disse que pediu desculpas ao jogador e que foi um erro. Segundo ele, Tietê é um problema que começamos a resolver internamente. Frase do Diniz, Lino. Que precisa ter humildade para admitir que errou, admitiu, não é um erro insanável, ele consegue administrar isso primeiro pedindo desculpas, ele fez para o jogador, depois para o grupo, porque não é atitude de líder, e a partir daí o jogo tem que continuar. São Paulo precisa cuidar do ambiente interno. O Raí já anunciou a transição dele para fevereiro, o Júlio Casares esticou com ele no papo a presidência do São Paulo, a direção do São Paulo estruturou a permanência do Raí, mas isso é o tipo de coisa que não deveria estar sendo tratada publicamente agora. Você já está falando da transição, de saída de um dos líderes, de um dos caras que montou esse grupo, você começa a criar ambientes, por isso que o Muricy fala em blindar. Blindar o São Paulo significa cuidar do São Paulo dentro do São Paulo. A maior ameaça, às vezes, para trabalho de treinador no São Paulo é a corneta interna, são as modificações, são as decisões anunciadas no momento errado. O São Paulo se enrola muito nos bastidores. Essa é a função do Muricy. Do lado do Santos, o grupo saiu da partida se sentindo muito bem, né? Os reservas do time deram um recado para o Cuca, assim, um recado de confiança, né? Pode confiar na gente. E o Cuca, depois, na entrevista, ele falou, nós não temos um time, nós temos um elenco. Cereto. Pois é, esse time reserva do Santos, ele havia sido muito questionado na derrota para o Flamengo, tomou uma goleada, um atropelamento do Flamengo no Maracanã, e depois perdeu para o Vasco, jogando de igual para igual com o Vasco em São Januário, mas perdeu também. Ontem, esse grupo reserva do Santos, recheado de garotos, ele deu uma resposta muito grande, porque entre os titulares havia 7 jogadores das categorias de base. O Santos tem esse DNA, tem essa filosofia de botar a molecada, os meninos da vila, as categorias de base, e deu certo mais uma vez. E ao contrário do que fez das outras vezes, a diferença é que o Cuca deixou alguns titulares no banco de reservas. Então entraram 5 titulares no segundo tempo. O Pituca, o Alisson, o Caio Jorge, o Luan Pérez, o Pará, exatamente. Esses jogadores entraram no segundo tempo e fortaleceram esse time, então reserva do Santos. Então foi uma vitória que dá muita confiança para o grupo, sobretudo porque o Santos tem na quarta-feira o jogo gigante pela Taça Libertadores contra o Boca Juniors. Mas aí a gente pensa, esses titulares estavam no banco justamente por causa de uma estratégia de preservação. Seria arriscado, teria sido arriscado, foi arriscado usá-los, Lino? Não, acho que não, porque você precisa de ritmo também, porque você precisa entender o trabalho do treinador e jogar pouco já é poupar. E tem uns caras também nesse time de cima, desse time do Santos que jogaram ontem, que se chama de reserva, que poderiam muito bem disputar a posição. O Sandri talvez seja o maior deles.
Ele entrou contra o Boca, ajeitou o time, ele controla meio campo, tem facilidade para jogar. O Arthur Gomes é outro que joga. O Vinícius Balieiro é outro que entrou muito bem, jogou muito bem ontem. Sempre que entra, corresponde, é capaz, é garoto, mas é capaz de disputar a posição. Esse time reserva do Santos pressiona o time titular. Tem um monte de cara aí que pode estar jogando. E o Santos defendeu muito bem, né? O goleiro João Paulo, que estava ali, porque o John está com Covid e o João Paulo também deve ser o titular da equipe no jogo de volta contra o Boca, foi o craque do jogo, Cereto. Principalmente nessa defesa. Nessa cabeçada, ele fez uma defesa muito importante. Me parece do Trellis, né? Ou do Brenner, uma cabeçada importante. O João Paulo começou muito bem o campeonato, fazendo grandes defesas. Goleiro da base do Santos. Aí ele saiu por causa da Covid, entrou o John, que também foi muito bem no campeonato. Teve uma sequência muito boa, tão boa ou melhor até do que o João Paulo. Foi mantido no time. Agora saiu por causa da Covid, voltou o João Paulo e deu conta do recado. Apesar do João Paulo ter sido um dos destaques do time do Santos, se você olhar para a estatística, o São Paulo teve mais finalizações do que o Santos, ok. Teve mais posse de bola do que o Santos, mas as chances mais perigosas foram do Santos. O Santos teve a chance de fazer o gol no primeiro tempo e fez o gol no segundo tempo. Então, o Santos teve mais chance de resolver o jogo do que o São Paulo. Nós começamos o programa falando em confiança, né, Lino? No poder da confiança. E aí uma vitória importante num clássico faz o quê com a confiança dessa equipe que na quarta-feira tem um jogo tão importante, tão fundamental, que é o jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Boca Juniors em casa? E ainda é um jogo perigosíssimo porque não fez gol fora de casa, porque o 0-0 já leva para os pênaltis e qualquer outro empate dá a classificação para a final para o Boca. E aí você precisa ter, em algum momento, que sair da toca, buscar jogo, pressionar um time que joga justamente assim, no espaço da tua pressão, na saída em velocidade. É a característica do Boca, com Villa, com Tevez, a facilidade que ele tem para usar espaço. Então, não é fácil. Por isso que o Cuca está falando, concentração no limite. Esse tem que ser o Santos. Porque o São Paulo, por exemplo, sem o Luciano, perde confiança. O Pablo entra, não tem confiança e não consegue jogar. O Daniel Alves, quando ele cai tecnicamente e não fez de novo uma boa partida, o time desaba junto com ele. A dependência do São Paulo, do ritmo que o Daniel Alves dá, é boa. Mas quando ele desaparece como foi ontem, o time vai junto. É muito difícil. E vamos analisar aí as perspectivas do São Paulo nos próximos 5 jogos que vêm, porque é isso, o São Paulo tinha uma gordura ali de 6 pontos na liderança, baixou para 3, porque perdeu e o Internacional, que a gente já vê ali, venceu nessa rodada, mas começa domingo, o Atlético Paranaense recebe o São Paulo, depois na sequência tem o jogo de 6 pontos entre São Paulo e Internacional, na sequência São Paulo recebe o Coritiba. Aí temos Atlético Goianiense e São Paulo fechando essa sequência de 5 jogos, clássico entre São Paulo e Palmeiras, outra equipe de G6, Cereto. Bom, eu acho que o São Paulo vai ter que pensar pelo menos nos próximos 2 jogos de imediato, né? O jogo contra o Atlético Paranaense, o São Paulo vai ter uma semana para pensar nesse jogo contra o Atlético Paranaense, que está crescendo no campeonato, está crescendo de rendimento no campeonato, no comando do Paulo Autuori, e depois o confronto mais do que direto contra o Internacional. O São Paulo não vai mais pegar o Atlético Mineiro não vai mais pegar o São Paulo no campeonato, não vai mais poder tirar pontos do São Paulo. O Flamengo só enfrenta o São Paulo na última rodada. O Internacional, que está no retrovisor do São Paulo, porque o São Paulo deixou chegar, o Internacional já pega o São Paulo daqui a 2 rodadas. Esse é o jogo de muita atenção, é no momento a grande final do Campeonato Brasileiro para o São Paulo. São Paulo era favorito no clássico com o Santos, perdeu. Flamengo era favorito recebendo o Ceará no Maracanã, também perdeu. A gente fala agora